Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 1. Vocês se recordam, nós ampliamos o conceito de devoção, o conceito de culto, o conceito de santidade, através desse seminário. O que seria isso? Passamos a ver santidade aonde nós não diríamos que tem santidade. Vai me ouvindo. A gente passou a entender que a vida, ela deve ser uma obra sempre feita para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que fazemos deve refletir essa mentalidade de que eu faço para louvor de Deus. Deus, ele não pensou a vida, gente, no santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Já pensou, Cadu? Tudo fosse o resumo de um lugar que você fica ali cantando para Deus? Não. Quando você olha para o Gênesis, você observa uma vida dinâmica, tudo acontecendo. Enquanto acontece, enquanto tinha eh eh plantio, colheita, cuidado com os animais, enquanto tinha toda essa esse acontecimento, o que estava ali acontecendo? Deus estava sendo glorificado no cuidado do jardim. Você está aí comigo? Então, o cuidado que Deus te deu para cuidar é adorar a Deus, quando a gente faz sobre os princípios de Deus, uma mentalidade correta. O que acontece com a igreja? Nós fomos limitados, nós fomos colocados para funcionar a partir de uma ideia de que isso aqui é culto. Culto é o dia que a igreja, o pastor, a igreja colocou lá na placa, dias de culto. Está errado? Não, para que é a modo mais fácil de você atingir qualquer pessoa que passar aqui, ler uma placa e dizer dias de culto, pá. Porém, a ideia é a gente pensar que isso não é um culto. Isso faz parte da vida. O momento onde nos encontramos como povo de Deus para entregar louvor, ação, oferta e, através dos dons que nós temos, oferecer ao outro um serviço, uma alimentação. Quando eu estou aqui, eu não estou aqui porque a igreja tem que ter a pregação, porque já que me contrataram como pastor, agora eu tenho que pregar, porque o momento do culto é esse aqui. Então a gente vai pregar agora a palavra porque tem que ter. Não, esse momento é um momento de oferta, é um momento onde eu pego o dom que está sobre a minha vida e eu entrego a você. Eu entrego a maneira como Deus vem sobre mim e flui para você. Você entendeu isso aí? Então tem muitas pessoas que se perdem nos dons que têm por isso. Elas não sabem que Deus pega o seu dom e é como se fosse um cano. O cano está lá, a água está lá na sua laje, na sua caixa d'água. Tem que levar para algum lugar, não é isso? Você bota cano para onde você quer levar. Se é uma bica, tu vai botar até aquele local e você vai botando as conexões e a água vai chegar ali. A finalidade não é o cano, é a água. Então, os canais que Deus faz para a nossa vida fluir na vida do outro é o nosso dom. Às vezes você tem um amor, gente, por recepcionar, por cuidar. Você tem que servir nisso. Eu amo também me expressar, pastor. Eu tenho artes, eu tenho coisas. Existem diversas maneiras de você poder botar isso a favor de pessoas. Tá aí, gente? Estamos juntos? Por exemplo, nem todo mundo, presta atenção nisso aqui. O cristão ele pode fazer coisas que não é o dom dele. Quero abrir a sua mente para isso. Por exemplo, tem um dom chamado misericórdia. Significa que só quem tem esse dom é misericordioso? Não. O cristão, por essência, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Mas existe um nível de uma operação do Espírito na vida de uma pessoa que ela não consegue passar por uma pessoa em estado de rua, uma pessoa por causas sociais, para menina grávida. Talvez você olhe um monte de menina e fale assim, safada. Ah lá, irresponsável. Vai ter pessoa que fala assim, cara, não sei, meu coração ardeu. Sabe por quê? Apontar problema, qualquer pessoa medíocre faz, gente. É só ter um olho. Fala ali. Jogar lixo no chão. A questão toda é que Deus não quer te fazer alguém que vê o lixo no chão. Deus quer te fazer alguém que tenha solução para aquele lixo no chão. Você entendeu a diferença, gente? Isso é a mudança de cultura que a gente tenta implantar aqui. A nossa igreja está estabelecida para você olhar e se mover. Você tem que se mover, você tem que olhar as coisas e saber o que Deus pensa para esse bairro, para as vidas que você vê.
Quando você olha para pessoas, você sabe que Deus está enganjado por aquela vida? Você entende assim, gente? Ou não? Deus abandonou as vidas por aí? Não, Deus está ali e Ele enxerga, Ele olha e fala assim, meu Deus, eu quero tocar essa vida, mas eu preciso de tocar essa vida, eu preciso de alguém, preciso de um cano, preciso de um canal, preciso de alguma coisa que leve o que eu tenho para essa pessoa. Então, às vezes, você vê meninas engravidando em proporções estranhas. Você começa a pensar, a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Nós temos que fazer algum discipulado com os pais. Gente, eu não sei, eu estava orando, falta isso. Falta isso, entende? Falta isso para que a gente esteja mais profundo. Literalmente, eu não sei porque eu estou falando isso. Tô perdidaço. Tem nada a ver com Mateus, eu nem senti vontade de mudar e eu nem sei porque eu estou falando. Você entende isso? É esses momentos aqui que você tem que prestar atenção. É nessas horas aqui que o Espírito Santo começa a falar umas coisas com você e você não está nem percebendo. Literalmente, não é meu cansaço, eu sei que eu vou falar sobre Mateus 6, eu sei o que eu vou falar, mas eu preciso que a gente entenda isso aqui que foi dito agora. Amém? Eu gostava muito de um pastor, dois pastores que me chamavam muita atenção nisso. O pastor David Robertson, que às vezes a gente estava ouvindo ele, eu ouvia ele fazendo caminhada, e por aí ia, indo para a escola, que eu também caminhava, indo para a igreja, que eu também caminhava. Ou seja, eu era um jovem que não tinha dinheiro e andava a pé. Aí o pastor David Robertson, muitas vezes, Deus trazia palavras de conhecimento a ele, palavras de sabedoria, palavras às vezes, interpretação de línguas que ele falava. E, gente, o Rafael sabe muito bem como é que é isso. Às vezes estava ouvindo o pastor David Robertson, ele abrir um texto, literalmente, não era uma coisa que fugia ao texto, era uma coisa que vinha e quando você botava em prática, eu já fui muito salvo na minha vida por isso. Buscando uma orientação, eu ouvi uma palavra dele e falava assim, meu Deus, descansa no Senhor já, né? Desde 2018, 18, 19, 20, por aí, ele morreu por aí. Mas o homem para Deus orientar a nossa vida através da vida dele. Então, por favor, não deixa passar isso que eu acabei de falar, não. Amém? Quem sabe Deus está tentando chamar a sua atenção para algo que está problema diante dos seus olhos e você não está vendo isso. Você não quer, você está sendo insensível. E o dom está aí queimando, você pensando, será possível que ninguém vai ver que essa garrafa não está no lugar certo? Deus fala, sabe por que você vê? Que a percepção que eu dei para você faz você ter solução para isso. Ninguém está vendo porque é você que tinha que ver. Porque você tem coração para ver. E às vezes não vem, gente, nem para o pastor, nem para ninguém. Você entende essa diferença? Esse é o teu dom. Mateus 6, o que a gente vai falar hoje? A gente está falando aqui de uma ampliação no sentido de devocional. E eu quero mostrar para você a oração. Mas eu quero literalmente desfazer aquele ensinamento que a gente dá para os novos convertidos. Orar é falar com Deus. Aí você quer fazer o indivíduo orar numa reunião, aí tu fala assim, mas tu não tem boca? Tu não conversa comigo? Então, fala com Deus. Aí a gente, tudo bem, destrava a pessoa, né? Destrava. E é bom que a pessoa aprenda a se colocar em devoção a Deus diante de outros. É bom. Isso forma líderes, isso vai criando uma desenvoltura em público e vai ajudando até na timidez de alguns. Porém, quando você vai para a palavra, orar não pode caber dentro de falar com Deus. É muito simplista. E eu gosto de pensar que o simplismo, essa ideia de tudo, essa filosofia do não, é simples, fala com Deus, está recheada de problemas. Que quando você olha a Bíblia, é uma coisa complexa. Eu deixei uma pergunta na última ministração que fiz sobre oração. Como é que Jesus passou uma noite com Deus orando? Cara, uma noite falando? Você já ficou, já teve aquele momento, eu já, com a pastora, que a gente foi bater um papo, de repente a gente citou um problema, de repente a gente conversou, de repente a conversa virou uma conversa agradável, de repente a gente estava rindo, e de repente a gente estava conversando, e de repente a gente foi ver, era 3 horas da manhã. Já passou isso com isso? E às vezes até o sono está ali, tu já está falando, o rinoceronte, o que eu estava falando mesmo? É assim, entendeu? Você já não tem assunto. Gente, chega uma hora que o assunto acaba. O que Jesus ficou a noite toda falando? Se for só falar com Deus, eu e você a gente já não entende. Tipo, gente, eu não gosto de Deus, porque eu não conseguiria ficar 2 horas falando com Ele. Jesus ficou uma noite toda, como pode? Não cabe
na palavra oração o só. Presta atenção aqui. Eu não estou dizendo que orar não é falar. Estou dizendo que definir oração como falar com Deus. Isso é bom para as crianças, isso é bom para destravar o tímido, mas isso não é importante para a tua vida devocional. Você está aí? O texto é esse, Mateus 6, a partir do verso 1. Vamos ler juntos. Vou ler até no telão com você. Evitem praticar suas obras de justiça. Foca nisso aqui. Obras de justiça. A Bíblia não te vê como injusto, gente. A Bíblia te vê como justificado. Então, a partir de você e de tudo que Jesus fez na sua vida, você pode fluir em obras, plural, de justiça. Aqui serão citadas obras de justiça. Mas quando sabiam que 2 Coríntios 8 chama a oferta, por exemplo, de um fruto de justiça? Paulo chama fruto de justiça na oferta em Filipenses 4. Fique tranquilo, não vai vir agora o gasofilaço. Não, fica tranquilo. É só para você saber. A Bíblia prega o que sai de você como obras justas por causa daquilo que alcançou tua vida. Aqui serão citadas 3 obras de justiça: a esmola, ou oferta, ou ajuda a quem está necessitado, oração e, quem sabe? O que Mateus 6? Vai, Rafael, você, Rafael. Esmola, oração e Mateus 6, o que é os 3 obras de justiça? Michele está doida para responder. Jejum, gente. Lembra? É aquele texto que fala para você não jejuar, olhando para o irmão, diante dos outros, para serem vistos. É esse texto aí. Tá bom? Estamos juntos? Evitem o quê? Praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Foca nisso, para serem vistos por eles. Por quê? Sendo assim, qual é o problema? Vocês não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. A palavra recompensa vai surgindo muitas vezes durante essa leitura. Mas, ao der esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, aí ele vai entrar no assunto oração. Nós não vamos ler o jejum não, fica tranquilo. Mas quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no teu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E, orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, isso aqui é muito bom. Meu Deus, Deus conhece a gente. Foca nisso aqui, tá, gente? Quando você achar que você tem que dar pitaco na tua oração para Deus, ele não sabe o que fazer, você vai lá informar, ó Deus, eu acho que o Senhor... Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Estamos juntos? Esse é o nosso texto. Presta atenção aqui, o que está acontecendo? Fato é, e você vai me dar razão ou não, dando razão, é verdade. Nós focamos mais naquilo que aparece do que daquilo que é essencial. Gente, quantas vezes a gente não fez aquela famosa ideia do palhaço para agradar o outro? Pintamos uma carinha de felicidade para pintar que nós não estamos tão mal. Ou quantas vezes você não está nem se sentindo bem e você se arruma todo para tentar aparentar por algum ambiente, ou no bom disso, desse princípio, você não sai de casa igual você estava lá na sua casa agora. Você pode ter vindo simples para o culto, mas te garanto que você não vem com aquele short rasgado que eu tenho certeza que os homens têm. Se você não tem, sua esposa que joga fora, tá? Me desculpa, todos nós temos. Nós homens, por nós, a gente nunca trocaria short nenhum. Ele iria com a gente dos 14 anos em diante, porque a gente já começa a se mandar um pouquinho mais no como se veste, e a gente iria ficar com eles até envelhecer. Não é verdade, Wagner? Todos nós temos um short rasgado, mas a gente não vem com ele para a igreja, por mais que venhamos de short para a igreja. Entende a questão?
O que aparece, a gente cuida muito disso, sim ou não? Sim. A Bíblia ela é tão enfática nisso, quando Samuel vai ungir eh, um rei, ele não sabe quem, os irmãos de Davi aparecem, gente, só aparece muralha, o brutamonte, fortão, e ele fala que aqueles homens chamaram a atenção de Samuel. Deus dá a seguinte questão, porque ele já estava, é esse, Senhor? Tipo, Deus, se não for esse, o Senhor está errado. O Senhor não sabe o que escolhe, porque olha esse homem, é quase isso, né? O Senhor precisa saber melhor escolher as suas pessoas. Deus dá a seguinte resposta em 1 Samuel 16:7. Só note, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. É tão forte que a Bíblia diz que Deus está focado naquilo que se passa dentro de nós e não externo a nós. Gente, não há para Deus uma postura que possa agradá-lo, chamar a atenção dele, se aquela postura não estiver pautada onde? Dentro. O evangelho, ele não cuida, gente, das nossas ações. Eu falo isso com vocês o tempo todo. Porque não adianta o camarada achar que orar, tá ali orando, falando. Aquilo ali está, de uma certa forma, chamando Deus para a vida dele. Está, de uma certa forma, alimentando a fé dele, porque às vezes não está. Deus não foca no que pode ser visto com os olhos. Deus foca naquilo que não pode ser visto pelos olhos e que só pode ser conhecido por quem conhece alguém por dentro. Você está junto comigo? É tão forte esse princípio que as mulheres elas são muito mais ligadas à aparência. Isso é muito mais feminino do que masculino. Pastor, eu conheço muito homem que também se cuida muito, que também tem muitos detalhes com o corpo, com a estética, com a vestimenta, combina cinto com meia, tá tudo bem, meu irmão. Existe homens assim. O meu Instagram começou a me sugerir, a pastora me mandou um vídeo de um cara mandando umas dicas masculinas, aí de vez em quando surgia. Pô, mas o cara fazia realmente, eu falei assim, gente, nós homens sabemos nos vestir, não. Ele pegava uma roupa, aí ele faz assim, ó. Aí faz assim, pum, aí pula, né? Aquele videozinho do pulinho, e o cara volta bem arrumado. Fala assim, gente, nós homens somos muito ruins dessa parada, cara. A gente é feio porque quer. Dá pra gente ficar mais bonito, gente. Eu vejo o cara lá no vídeo. Se você me mandar. Não, ele nunca mais apareceu para mim, nem sei o Instagram do cara. Para tu ver como é que nós somos ligados nisso. Agora, vai uma mulher e você chega e fala assim. é, Por exemplo, eu fui brincar. Falei assim: caraca, amor, você tem que ir lá fazer lá na Andressa o cabelo para fazer aquele nano fumaça, aquela fumaça lá estranha no cabelo. Eu quero saber como é que fica o cabelo depois daquilo. A Raquel já sabia. Eu pensei assim: meu Deus, para mim a novidade é só eu. Só eu que sei dessas coisas. Porque a gente não é ligado nisso, homem, a gente não sabe. A gente é péssimo nesse sentido. Então, o que que a Bíblia fez? Pedro vai dar um conselho às mulheres. Em 1 de Pedro 3, lá no verso 3, olha só. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, com joias caras, nem joias baratas. E, piada, foi só joias caras. E roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Tá, eu não vou dizer com isso que as mulheres não devem se vestir. Não é essa a nossa questão, nossa igreja não prega isso. Estar feia é estar bem. O que ele está dizendo é o seguinte: o foco da beleza de uma pessoa não deve ser o que ela exterioriza, o que ela demonstra. Que adianta, gente, uma fachada linda e um ambiente totalmente problemático? O que, que adianta? Presta atenção. Tem uma casa que a gente passa lá na posse e a gente fica doido pelo muro, porque é todo no porcelanato. E todo. Gente, deve ter. A gente contou umas 10 lâmpadas. A gente fica doido por aquela frente. É muito bonito. Porcelanato espelhadão. Aí vem com aquelas lâmpadas pequenininhas, eu esqueci o nome. 10. Eu pensei, light é 10. Spot. 10. Imagina o quanto que aquilo não puxa para iluminar o muro. Meu Deus do céu. Aí vem um outro porcelanato e é um jardinzinho no muro. Aí um dia a casa estava aberta. A gente não sabia que lá também funciona tipo uma lanchonete. Aí a pastora falou assim: hoje é o nosso dia de saber, porque eu falei assim: só falta isso, um muro bonito e uma casa feia dentro. Porque eu brinco assim, porque eu já vi isso na prática. Teve uma vez que eu vi um muro tão lindo e me chamou a atenção. Eu falei, gente, que muro lindo. Quando eu olhei para dentro, a casa não tinha bolso. Aí eu fiquei assim, ué, isso, eu fiz assim, ué, tipo, começou de fora para dentro. Muito, muito, mas muito é, é a expressão do ser humano, começar de fora para dentro, com aquilo que aparenta do que aquilo que deve ser. Entendeu a questão?
Gente, o conforto da sua casa tem que estar dentro. Eu não estou te dando aula agora de obra, nada disso não, mas vamos lá. Tu não tem um sofá, mas tu quer ter uma piscina para o vizinho ver? Eu acho que teus filhos precisam mais de um sofá, vai por mim. É mais gostoso se embolar no sofá com a família do que o vizinho ver que tu tem uma piscina. Você entende a questão aqui? Então, mas estejamos nós usando esse princípio de uma forma profunda, bela, que é o vestir decentemente, porque eu estou diante do outro, o se vestir adequadamente por uma ocasião. Por exemplo, depois eu vou falar mais claramente, no domingo a Secref vai ordenar o Rafael pastor. Eu vou pregar. Não posso ir de calça jeans. Seu amigo vai ser ordenado pastor. Tá sabendo? Vem para cá, tá? Eu tenho conta aqui. Não, eu não vou faltar, eu vou ser enviado para fazer o momento lá. Não, estão me enviando, o reino do Senhor me chama. Vai ter uma pessoa muito poderosa pregando aqui, vocês vêm para ouvir o pregador de poder, rodam, faz o que o papai não está em casa, roda, sai passando paletó nos outros, vem de paletó, faz isso, apronta. Mayra vai vir de saião no pé, vai ter um reteté, vai começar cantando 500 graus de puro fogo santo e poder. Faz tudo que papai não está em casa, gente. Olha só, vocês estão livres. Lembra aquele dia quando vocês ficavam assim, quando o papai fechava a porta, vocês dava até um negócio assim, caraca, é minha mesma casa? Eles não sabem o que fizeram. Então, a ocasião pede. A ocasião pede. Eu não posso chegar lá como eu, no meu geral. Por quê? Porque é um ambiente mais formal. O ambiente é formal. Isso você faz com a vida. Já pensou, cara, se o militarismo pudesse ser um negócio jogadão? Misericórdia, não passaria um respeito que passa a farda. Você está aí? Então assim vai para a vida, mas o que está acontecendo e por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque é disso que esse texto fala. O problema todo não é o que se faz, é o que a gente aparenta que é. Porque aqui, Jesus não está falando assim, eles não fazem oração, eles não dão esmolas, eles não jejuam. Ele está falando de um povo que faz, e ele pega o povo pior para ensinar. Ele pega gentios, que não tinha nada a ver com a fé judaica, e judeus, que ele nem chama de judeus, chama de hipócritas. Por quê? Se ele chamou gentio, é todo aquele que não é judeu, só que do outro lado só sobra judeus. Em vez de chamar judeus praticantes de forma errada, ele fala hipócritas, cambada de fingidos, teatrinho, atores. Você tem noção o que é? Gente, e aqui eu entro com minha primeira questão aqui, que é parece, mas não é. Esse probleminha que é espiritual, parecer, mas não ser, parece uma coisa fraca, parece uma coisa patética aqui, o pastor está citando isso, mas como assim? Sabe o que acontece? A gente passa a ser cristão e parece que uma hipocrisia vem quase que na carteirinha de membro de uma igreja. As pessoas recebem o batismo e parece que dali elas passam a querer fingir. Gente, eu ouvi uma frase de um programa para dependente químico, pessoas com outros tipos de problemas, que é um programa que se faz baseado em 12 passos, mas cristão, baseado em princípio bíblico. Eu li uma frase no programa que eu amei. Ele falava assim: a mesma energia que você gasta aparentando ser, você deveria aplicar em se tornar. Pegou? O que a gente fica tentando externar? Alexandre, eu sou a pessoa mais simples da face da terra. Aí eu fico ali. Aí o Alexandre vira e fala assim: pastor, pregou muito hoje. Eu, que isso? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Aqui dentro eu dou assim, rapaz, ai, se eu pudesse aqui soltar fogos agora. Você está entendendo? A gente fica assim. Teve uma vez que uma pessoa virou e falou assim: que mensagem? Eu falei, muito obrigado. Aí eu senti que a pessoa ficou assim. Sabe quando a pessoa fica tipo, ih, não era isso que eu esperava? Mas tu não elogiou? Eu falei, muito obrigado. Pois eu me lembro de quem que é que me dá, eu me lembro de como que é. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se essa pessoa soubesse o processo, ela ia retomar o elogio dela. Fala, me dá isso aqui porque você não teve mérito nenhum nisso. Porque literalmente às vezes é o mérito do Senhor. Só que aí eu deixo para me resolver comigo. Em vez de eu ficar externando alguma coisa, aparentando alguma coisa, e essa energia gasta, ela é extremamente danosa e até às vezes aprisionadora. Porque a gente fica preso no personagem que a gente criou. Eu quero criar um ser
que aparenta humildade. Meu irmão, eu não quero aparentar nada, nem que eu não sou humilde, nem que eu sou humilde. Eu quero ser. Você está aí? E ser está ligado à transformação. As outras coisas, essa energia que você desprende para parecer, ela é danosa para a tua vida, porque ela não te torna aquilo. É um negócio que não faz nem sentido, porque a gente quer aquilo, mas a gente não se torna aquilo, mas a gente aparenta ser aquilo. Isso é danoso. O que está acontecendo aqui no texto? Jesus está falando o seguinte: quando eu olho para eles no individual, eu não enxergo os camaradas das praças e nem da sinagoga. Você entendeu? Está acontecendo que Jesus falou assim: eu não quero, ele está reformando, gente. O reino chegou. Então ele está falando assim: eu não quero a religiosidade que está aí. Eu não quero gente de sinagoga e gente de canto de praça. Porque olha só, quando tu passa, quem nunca se pensou assim, cara, eu não sou um cristão genuíno, porque tu passou lá no Largo da Carioca e tu ouviu assim, ó, Jesus está voltando, arrependam-se, você quer isso, você quer aquilo. Aí tu passa lá, tu pensa assim, meu Deus, eu não prego nem pro meu vizinho. Vamos dizer então que aquele camarada é um hipócrita? Não, não é essa a minha fala. Mas às vezes o que se externa pode não ser verdade. Sabe por quê? Eu vi muita gente que pregou para uma dezena de gente e perdeu filho dentro de casa. Aí eu te falo, se a essência é evangelística daquela pessoa, por que ela começa com sempre aqueles que não podem vê-la de forma privada, de forma íntima? Por que é sempre para o outro? Aquilo que não se prova na intimidade não é verdade. Jesus está falando o seguinte: eu quero ver vocês ter a mesma fome que esses caras aparentam ter. Jejuam, oram, dão esmolas, mas eu quero ver isso sem olho de ninguém. Porque ele falou assim: lá no fundo, Deus soma o que é secreto, Deus vê o que é secreto e Deus está em secreto. Então, encontrar Deus não pode ser de forma externa, não pode ser de forma por fora. Deus não se encontra no ambiente, Deus se encontra dentro. Você entendeu essa questão aí? Sabe por quê? Enquanto externamos, presta atenção aqui, eu sou o cara que ora em público. Meu irmão, eu sou do poder em público. Quando eu vou orar sozinho, meu irmão, eu sou uma ruína. Eu sou o cara que, quando eu estou em público, eu sou o mais amoroso possível, mas quando eu estou em privado, eu sou ignorante. Qual é o sentido disso? Presta atenção. Então Jesus estava falando o seguinte: a minha fé que eu estou trazendo, ela não é aquilo que se aparenta, é aquilo que se é. O indivíduo ele tem que olhar para dentro. A devoção verdadeira vem de dentro. As praças e as esquinas vão ter que dar lugar a uma devoção privada. Sabe por quê? Cá para nós aqui. Fazer uma doação anônima, um negócio assim, sem que ninguém veja. Eu não estou aqui agora, sabe, indo para o extremismo. Cadu, pô, não vou fazer pelo Cadu, vou mandar pela Nice. Nice, leva isso aqui pro Cadu, mas não fala quem deu, não. Não é tipo, caraca, se o Cadu pensar que fui eu vou perder minha recompensa. Não é essa a essência. É aqui, ó. É dizer o seguinte: eu não preciso que o Cadu saiba o que a esquerda está fazendo. Ou o que a direita está fazendo. Eu não preciso que o Cadu entenda, eu não preciso da recompensa dele. Esse gesto aqui, eu só quero que uma pessoa veja. É isso que Jesus está falando. O dia que vocês aprenderem devoção, onde um olho apenas é o que você quer chamar a atenção, aonde uma pessoa só que você quer encontrar. Você entendeu? Sabe por quê? Presta atenção. O dia que a gente fizer com que esse ambiente aqui seja um encontro coletivo com Deus, mas aonde ele seja provado de maneira individual. Você está aí? Cara, isso vai ter uma explosão de poder diferenciada. Nós veremos Deus atuando na nossa vida, mudando a nossa vida, tocando pessoas, porque a gente está trazendo Ele. O nosso coração está atraindo Ele. Você já viu pessoas, presta atenção aqui, você fala assim, gente, por que essa pessoa conhece tanto Deus? Cara, para de ficar tentando entender o método dela. Entende o coração que ela tem, porque às vezes, meu irmão, ela não sabe nem cantar, ela não tem nem o mínimo de afinação.
A voz dela te irrita, e tu pensa assim, como é que essa pessoa está tão cheia de Deus, está tão santificada? Quando você olha o coração, ela se deixou mudar na essência dela, ela se tornou alguém que quer Deus. Essa é a questão. A palavra ali, Mateus, está o tempo todo apontando para que você não queira, você saiba o que você quer quando você busca. Está falando o tempo todo de recompensa. Então preste atenção. Jesus pega hipócritas e gentios, já falei isso, são tomados como modelo do que não fazer. É interessante que Jesus ele não fala o que fazer, ele fala assim, não faça como eles. Não precisava, ele poderia falar, olha, o que Deus quer é que vocês não foquem na aparência, que vocês sejam. Mas não. Aqui Jesus ele vira e fala assim, não tem isso que vocês talvez olhem e vejam e falem. Isso é uma devoção a Deus. Esqueçam isso, não fazem como eles, não orem como eles. Esqueça essa espiritualidade contaminada que vocês estão aí. É algo diferente que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque Deus não seria provado lá no rito. Deus não seria provado na forma das religiões. Deus seria provado de uma forma muito diferente da repetitiva. Deus seria pai. E pai, gente, é relacionamento de dentro de casa. Pai é um relacionamento íntimo. É uma das primeiras relações. Então ele está falando assim, não adianta, você já pensou? Eu chego, olho meu pai aqui, meu pai vem aqui, eu falo bênção, e não sei o quê. Meu pai olha e fala, quem é esse? Aí no dia a dia, eu odeio meu pai, eu desonro meu pai. O que, que adianta? Relacionamento de dentro de casa, paternidade, é coisa que a gente leva para dentro de casa. Então Jesus falou assim: eles não vão ter um Deus, eles vão invocar um pai. Então não pode ser externo, não pode ser visível, não pode ser para o outro, tem que ser um relacionamento essencial. Então preste atenção. Quando vamos orar, ele fala: entra para o quarto, fecha a porta. Fecha a porta, faz diferente deles. Mostre para Deus que você quer Deus. Faça de Deus o elemento da busca. Sabe por quê? A questão toda aqui é, sempre há recompensa. Só que eu tenho que estabelecer o que eu busco. Toda busca tem um porquê, não é isso? Você sai do nada procurando, jogando tudo pro alto na sua casa, quando alguém te pergunta o que você está procurando, você fala, nada. Loucura, né? Só se for, vou brincar aqui um pouquinho, só se for minha sogra no quarto da Raquel. Teve um dia que ela pegou, virou o quarto da Raquel do avesso. Isso significa arrumou. Aí ela virou e falou assim, não achei dinheiro. Por quê? Toda vez que ela arrumava o quarto da Raquel, ela falava assim, meu filho, eu achei um dinheiro aí. E, né, pegava ela. Brincadeira. Nem sei o que ela fazia com o dinheiro. Você entende a questão? Você, quando busca, você busca alguma coisa. Aqui, no caso da nossa palavra, do nosso texto, você vai ver Jesus falando, se você busca chamar a atenção dos outros e isso atraiu a atenção deles, recompensa dada. Se você busca ter os olhares do povo, o conceito do povo, a ideia de que o que você externou, comprou de todo mundo que você é um bom homem, uma boa mulher, tá bom. Ah, ó, eu saí com a minha quentinha, dei para os mendigos, dei para todo aquele que está com frio, dei cobertor, mas bati uma selfie com cada um, joguei no meu Instagram, gente, o pessoal falando, isso é que é homem de Deus, isso é que é homem de Deus, louvado seja você. Então, pronto, recompensa dada. Não foi essa a origem da busca? Queridos, esse texto ele faz a gente cair de joelho, porque é ele falando o seguinte, qual a origem do que você busca? O que dá o que que dá combustível para a busca que você tem? O que que faz esse movimento? Tudo que você faz, o que movimenta isso? Você entendeu? Quando eu vou louvar e eu estou aqui, e talvez minha relação está um pouco calma, ou não, está sererepe, eu quero pular diante de Deus, eu quero... Como é que eu me expresso? O que que eu quero atrair com aquilo? O que está me movendo em buscar? É isso que Jesus está falando. Esses homens não tinham nada, eles tinham um elemento religioso, um rito que eles praticavam. Os gentios falavam de forma repetitiva para ver se atraíam mais, falavam mais. E os judeus, eles eram só para serem vistos. Jesus falou, é uma religião de aparência. Um tenta manipular o que ele busca. O outro tenta aparentar que busca. Ele está falando, eu quero pessoas que queiram o que busca. E o que vocês querem?
Aí ele está colocando claramente. Ele não fala aqui de recompensa e o que se pode querer. É óbvio que, presta atenção aqui, se na busca por Deus, os olhares de Deus e a pessoa de Deus na minha direção é o meu desejo, eu não posso estar aqui falando: "Deus, eu não vejo a hora do Senhor me dar uma promoção". Isso não deve mover a gente. Não é possível. Aí a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:6 que Deus ele é recompensador, lá no final do verso, daqueles que o buscam. Só que você for ver, está falando de Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Fique tranquilo, não é Hebreus não, tá? Eu estou citando Gênesis. Vamos lá. Aí, do nada, sobre a fé de Enoque, que agradou a Deus, passa o 6. Do nada ele fala isso aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Lembra que essa palavra aproxima em hebreu se repete? Aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. O buscam. Então vamos lá. Enoque foi citado como essa passagem. É até maldade. A gente fala, ó, Deus vai te recompensar, Cadu. Aquela promoção está vindo. Não que Deus não faça. Um carinho, um cuidado, o pai que ele é. O que eu estou dizendo é o seguinte: o elemento do Cadu em buscar a Deus é a recompensa. Só que ele não vê que a recompensa é o próprio Deus. Ele vê que a recompensa é algo que Deus dá a ele. Que Deus é esse que é prostituído, se deixa usar? Que Deus é esse que é só uma ponte por meio do qual tem que passar para chegar do outro lado? Gente, vocês veem que o Deus da igreja não cabe na palavra? Enoque anda com Deus. E o que acontece com Enoque? É levado. Por quê? Porque a maior necessidade, a maior busca de Enoque era Deus. Ele queria estar perto de Deus. Deus enxergou isso nele e falou: vem para cá. Gente, esse homem não provou a morte. Esse homem pulou a morte, esse homem pulou o arrebatamento, esse homem pulou Jesus. Você entendeu que ele já foi levado direto para a terra? Você entendeu isso tudo? A revelação de Cristo estava ali, ó, correndo. De repente ele salta tudo e vai lá para o final da. Aliás, para o meio da fila, né? Caraca, Rafael, chegou primeiro, Rafael. Você ainda precisou esperar, ó, Jesus nascer, morrer, a história correr, todo mundo se converter, todo mundo, o evangelho chegou até nós. Enoque já foi com Deus lá atrás, nem tinha revelação de Cristo, de nada. E ele foi levado. Aí o que acontece? Só que na busca nossa, nós somos incentivados a buscar Deus por algo que Deus tenha que nos dar. Eu te falo, será que por isso que pouco se tem intimidade com Deus no meio da igreja? Então, o texto ele vai pregar sobre essa questão. Jesus ele vai trazer para nós uma devoção que passa a ser uma devoção essencial, da essência, e não da aparência. Gente, fique tranquilo, sabe? Quantas vezes teve uma menina que ela chegou no colégio, eu me converti, mudei de vida mesmo, para valer. Aí um dia, entrou uma menina na minha sala. Todo mundo já está acostumado comigo, viu a minha transformação. E a menina era uma menina de uma igreja pentecostal, e ela tinha autorização tanto para não andar de calça jeans na escola, andar de saia e tudo mais. Aquela menina pegou uma pinima comigo. E começou a se unir os outros cristãos da sala e disseminar. Não, ele não pode ser um cara sério. Ele anda com blusa sem manga. Ele não pode ser sério, não pode ser sério. Só que, gente, eu me converti, blusa de colégio não era uma coisa tão assim para nós pobrinhos. Não era uma coisa que a gente ficava trocando de blusa sempre, não. A blusa quase que acompanhava o segundo grau todo. Sonhava em estudar numa escola que tinha aqui, ó, formando. Quando eu cheguei lá, ninguém quis fazer blusa de formando e nem podia, eu acho. Eu sou da antiga. Hoje em dia eu vejo esse pessoal indo para a escola e assim, blusa preta? Gente, umas blusas bonitas, cara. Nossa época era cinza. Só mudava o nome do colégio, irmão. Tinha como saber quem era quem, de quem era quem, não, só lendo o nome. Aí, ela veio e, cara, ela botou na cabeça que eu não era crente porque eu usava uma blusa sem manga. E, cara, a menina me perseguiu, perseguiu, perseguiu. E eu já não falava com a menina, deixava ela de lado, não precisava da amizade dela, já tinha amigos à beça naquela escola. Eu falei, caramba, que garota chata, cara. Teve um dia, Wagner, Wagner, Wagner. Ela sentou com uma não crente, Wagner. Aí tu pensa, uma irmã tão santificada assim, devia estar falando de Jesus, né? Ela estava falando de como que era
a grossura do órgão genital do namorado dela para a menina não crente. E eu estava copiando, eu fiz assim, ó. Cheguei para trás, puxei meu caderno, que eu já não queria mais ouvir. Pensei, uau, é só não ter braço de fora que resolve a entrada no reino. Você já ouviu dezenas de coisas assim, gente? Eu tenho certeza. Você já ouviu de irmãozinho que anda com o negócio tudo coberto, assim, ó, as canelas? Mas vive se descobrindo para a mulher do outro, e aí vai. Você já ouviu de muita coisa. Assim também como você ouviu gente que anda de calça, ou de short, ou de qualquer outra coisa, de blusa de time, também é outro safado. Safadeza não tem nada a ver com isso, com aparência. Aí você sabe o que acontece? A nossa fé parece que ela veio com carteirinha de hipocrisia. Gente, como é convidativo as pessoas a fingir. Então, por favor, saiba que a devoção que Deus espera de você é que você se torne. Isso leva tempo, gente, isso leva engajamento. Você vai ter que ser, você vai ter que desejá-lo. E não vai poder ser através das músicas, porque hoje as nossas músicas estão muito melosas do que na época que eu me converti. As nossas músicas hoje, gente, a melosa antigamente era Ana Paula Valadão. Pai, estou aqui. Tu ficava aquela música toda melosa. Era o mais meloso. Hoje em dia você te chamam de Deus e de Senhor, te chamam não sei o quê, de Salvador, e eu te atrevo a me chamar de meu amor. Aí tu pensa, caraca, se eu falar isso com Jesus, eu tô na moda. Você sabe a musiquinha, né? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu se atrevo a te chamar de meu amor. Não gostei não. É muito melosa, mas é bonita. Yeshua, tanana, tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Aí eu falo que não gostei não, eu tô cantando a música toda. Aí o que que acontece? Não, gente, ouça a música. A essência do que estou falando é uma igreja extremamente melosa, dá até diabetes espiritual só de ouvir as músicas dela. Só que não é uma igreja apaixonada nessa essência. É uma igreja apaixonada na música, é uma igreja apaixonada naquela coisa que externa. A música é apaixonante. A igreja cantando é deprimente. Pergunte para quem fica dessa postura aqui, ó. Você cantando isso, eu te atrevo a me chamar de meu amor. Eu fico imaginando tua declaração de amor para tua esposa. Deve ser um negócio sinistro. Ou para o seu marido. Fala assim, te amo. O outro fala assim, pô, melhor não ter dito, né? Uma coisa seca, monótona, e de repente vem o dia a dia, né? Aí o te amo tem que sustentar, e não sustenta. Não tem eu te amo na verdade, tem eu te amo só nas palavras. Então preste atenção nisso aqui. É interessante que o meu ponto 2 aqui, o meu ponto 1 foi isso, parece, mas não é. A aparência ela acaba mandando na devoção e nós passamos a querer aparentar que somos devotos, mas não somos. E a segunda questão é a própria oração. O que Jesus ele me mostrou foi, a oração, ela passa a ser mais do que falar. Por quê? Porque Jesus não está ali falando assim, vai lá e fala com o Pai. Muito pelo contrário. Deixa eu te ensinar uma coisa. Após o verso 8, o que, que vem lá no verso 9 de Mateus? Quando vocês orarem, orem assim. 2 pontos. Você sabe. Pai, nós chamamos essa oração de a oração do Pai Nosso. Algumas pessoas vão chamar de oração modelo. Era muito comum, que os mestres ensinassem os seus discípulos a orar. Os discípulos falavam assim: eu quero ser eficaz na oração, eu quero chegar diante de Deus, eu quero aprender a orar. Então o que acontece? Eles formulavam orações. Você pensou e já caiu nessa pegadinha? Eu sei, você já foi no futebol, no enterro de alguém, ou qualquer outro contexto. E a gente fala assim: nós estamos aqui no momento de fé, não é de religião nenhuma, então vamos orar um Pai Nosso. Aí todo mundo começa, Pai Nosso que está no céu. O final sempre dá BO, né? A gente não sabe se fala dívida ou pecado, ou ofensas, depende da versão que o crente vai orar. Hein? Uma pergunta: você sabe que tem 3 evangelhos que são sinóticos? Estou te ensinando uma linguagem técnica, tá? Uma linguagem teológica. Se você for ouvir um teólogo falando, ele vai falar: os 3 evangelhos sinóticos, e vai te ajudar com nada. Tu vai falar: se o quê? Sinóticos é porque são similares no conteúdo. Então vamos lá: Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos que são parecidos no conteúdo. Uma pergunta: Lucas, provavelmente Marcos foi um dos primeiros evangelhos, provavelmente.
Marcos é o primeiro, aliás, perdão. Marcos é o primeiro. Provavelmente é o primeiro. Marcos não faz a citação dessa oração modelo. Marcos também é João Marcos, que andou com Paulo, não andou com Jesus. Então, não era 12 discípulos. Então, descarta. Mateus era Levi, andou com Jesus. Cita essa oração. Lucas não andou com Jesus. Lucas era companheiro de Paulo. Lucas cita essa oração. João é um evangelho que não é sinótico, não é similar aos outros três, mas andou com Jesus. Se fosse um negócio que tocou tanto o coração dos discípulos, João não teria citado essa oração modelo? Sim ou não, gente? Sim, mano. João, o cara que deitou no peito do Senhor. Lucas vai citar essa oração modelo. Lucas 11, põe aqui, por favor. Não está no script, não, só para mostrar uma coisa a vocês. Lucas 11, eu acho que é 1, cara. Se não for, Jesus... volta, ó. Olha o que vai acontecer. Mateus fala que Jesus estava no Sermão da Montanha. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre Mateus. Jesus não estava no Sermão da Montanha. Mateus, ele faz um compilado, tem uma ideia no texto de Mateus, e não é no cronograma, na ordem cronológica dos fatos. Não aconteceu na montanha, aquele Mateus 6. Ele coloca como um discurso do reino, gente. Tem uma proposta. Mateus apresenta o reino, então ele faz isso proposital. Esse aqui é todo o conteúdo doutrinário de Jesus sobre a devoção do reino. Pode observar. Chega lá no 7, ele fala assim, e eles se impressionavam porque ninguém ensinava como ele. Ele não ensina como os escribas, mas como alguém que tem autoridade. O Mateus 7 fecha assim esse ensino. Mas não é todo, não foi todo. Provavelmente Jesus citou as bem-aventuranças no monte, fez o outro sermão em outro lugar, o outro em outro lugar. Porque olha o Pai Nosso onde foi dado. Estava Jesus orando em certo lugar. Qual lugar? Mas lá no Mateus 5, ele estava falando no morro, não estava orando no morro. E, aliás, tinha uma multidão em torno dele. Então, não foi lá que o Pai Nosso foi dado. O que eu quero mostrar para vocês aqui? E nós vamos olhar nesse texto. Se a oração é modelo, tem que ser repetidinha, certinho, né? Modelo é modelo. João nem cita. Marcos, menos ainda, mas deu uma colher de chá. João andou com Deus, com Cristo. Quer Deus. Marcos não andou. Tá. E Lucas, que não andou, mas investigou para contar. Olha como é que ele vai falar. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João, que agora é o Batista, ensinou os discípulos dele. Eu estou falando assim, quem andou com João aprendeu a orar. Então nós queremos aprender igual o João ensinava os discípulos dele. Era comum, gente, nessa época. Jesus vai falar assim, vocês querem aprender? Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, volta. Venha teu reino? Cadê o seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu? Você nem percebeu, né? Passa. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos a todos que nos devem. Aqui já, nunca tinha visto assim, não. E não nos deixe cair em tentação. Cadê o livro-nos do mal? Faltou, hein? Se é modelo, é modelo. Oração do Santo Expedito. É do Santo Expedito. Vem sempre Expedito ali orando. Se é modelo, por que não está todo conforme é? Lucas estudou para fazer o Evangelho de Lucas. Leia capítulo 1, verso 1, você vai ver lá. Ele fez toda uma investigação. Gente, e Lucas estava com Paulo, que por sinal é o maior doutrinador da igreja. Por que Paulo não ensinava a igreja a orar toda no Pai Nosso? Tem alguma coisa acontecendo aqui. É óbvio, Jesus não está agora, ele vira lá em Mateus, que a gente leu, 6, e fala, quando vocês orarem, não use de vã repetição. Então o que está acontecendo ali? Eu defendo que Jesus não nos deu palavras a repetir. Pastor, é pecado repetir? Então, pastor, a gente vai tacar pedra na Mayra quando ela vir com o Pai Nosso cantar essa canção. Que, por sinal, é muito boa, né? Os caras botaram um arranjo muito bom na oração. É errado orar o Pai Nosso? Olha para mim aqui. Não, gente, tá maluco? Foi Jesus que ensinou. O problema é a gente achar que a repetição do texto faz a oração.
Apertei o botão. Pai nosso que estás no céu, santificado. Jesus está dando uma mentalidade para orar. Ele está virando e falando assim: quando vocês se dirigirem, se dirijam a alguém que é pai. Esse pai tem o nome santo. Eu fiz essa ministração toda, gente, eu piquei a Pai Nosso e fiz toda ela para a igreja, toda. Esse pai cuida de você diariamente. Pede a ele livramento do mal, pede a ele a vontade do reino dele na terra como é feita no céu. Ore para que o governo dele venha. Comece a orar fazendo menção disso, que Deus tem vontade. Não ore como se você fosse o patrão. Ore como você fosse o mandado. Estabeleça quem manda em quem na hora de orar. É muita coisa que está ali. Você acha mesmo que o nome de Deus é santificado por você? E você fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu. Não, você está dizendo o seguinte, tem santidade no teu nome. E eu oro agora entendendo. Quem é que eu estou invocando? O teu nome é santo. A palavra diz que quando oramos, gente, a gente está fazendo uma invocação. É porque é uma palavra estranha, né? Que a gente pensa em invocação, tu pensa, invocando. Tu pensa isso, né? Mas é isso, você está chamando. Não é isso que 1 de Pedro diz lá no capítulo 1, verso 15, se vocês invocam aquele por pai, aquele que, aí ele fala, que julga, taranã, viva com temor. Então, se você chama Deus de pai, isso é invocar. Então não chama os mortos não, que vem, hein? Um demônio. Cuidado. Fica invocando, Michele. Quero meu vovozinho, conversar com o vovô. Cuidado. Não pode, né, Pedro? Tamo junto, gente? Então preste atenção aqui. Se orar é mais do que falar, Jesus não nos ensinaria a falar um texto pronto para Deus. Pega o Pai Nosso, estude ele. Faça isso entrar dentro de você. Faça você entender que havia uma dificuldade que muitos de nós temos, que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O cuidado de Deus é todo dia. E Deus, ele se move com a gente diariamente, dia a dia. Deus sabe te livrar do mal, mas ele quer que você tenha consciência de que é ele que te livra do mal. O que Deus está fazendo através da oração? Você quer ouvir? Você vai ouvir? Por favor, preste atenção aqui. Por que é muito ruim quando você vem para a igreja e no momento do louvor você fica esperando o ministério de louvor provocar você? Uma canção que provoque, uma oração que provoque, alguém que mande você orar. Por que é péssimo isso? Porque, gente, é igual o sexo. Eu preciso ensinar o basicão mesmo. Olha só. Vocês não chegam, olham um para o outro. Não é novela isso não, gente. É assim, Wagner? Chega assim, olha um para o outro, sua esposa, com todo respeito. Aí você chega no de casa e fala assim, de repente, meu irmão, gruda. Aí as roupas vão ficando pelo corredor, vai chegando, Wagner joga sapato. É assim, não é, Wagner? Todo dia é assim, irmão. Vida do crente é assim, a gente namora assim. Eu e a pastora chego em casa agora, estou morando com a minha sogra, a gente já sai tirando a roupa no corredor, fala, ninguém olha. Porque é assim, o crente só namora se for assim. Do nada, a gente olha um para o outro, cara, o fogo pega, não é assim? Todo mundo quer casar, não é assim, Michele? Marcelo chega lá cheio de graxa dos motores. Aí Michele fala, vem, meu graxudo. E pronto. Não, gente, não é assim. Em outras palavras, o amor é despertado. O fogo ali do momento é disparado. Tem gatilhos. Sim ou não, gente? Por que na relação com Deus você quer trabalhar como se fosse no automático? Assim, é uma pessoa, gente, que você invoca. É Deus. É acima de qualquer comparação. Porém, quando você está ali, presta atenção, quando Jesus falou, vai falar com ele, chama de pai. Eita, Jesus está querendo disparar em você gatilhos. Pai nosso, estás no céu. Eita, santificado seja o teu nome. O Senhor não é comum, o Senhor não é qualquer um. Por isso que não se tomava o nome de Deus em vão. Tem gente que tem toda uma mentalidade por trás. Não dá. Então, presta atenção nisso aqui. Você vai morando e você vai ativando mentalidade. Estamos juntos? Você entendeu? É igual você não acorda, gente. Você acorda, às vezes, você não sabe nem quem é você, não é isso? Pula da cama e você começa a se situar. Você começa a lembrar, ó, o que eu vou fazer, o que eu tenho que pegar. Você começa a se ligar. Gente, isso é humano, a gente se desperta. Agora, Cantares vai dizer que a relação do marido e a mulher lá, aquela relação tão linda de Cantares, a mulher fala para o marido, não desperte amor até que o queira. As coisas são despertadas em nós. Agora, quando você vai para Jesus, cara, tu quer apaixonar por Jesus, quero que seja meu universo, né? Linda a música do PG. Aí que seja o primeiro raio da janela, eu esqueci toda a música agora. Mas aí,
Você quer que Jesus se assente na tua cama, tá tudo lindo. Mas, gente, não é assim que a gente acorda. A gente acorda com despertador, na maioria das casas aqui. E, cara, não é uns horários meio bonitos. E o trânsito do Rio de Janeiro também não é uma coisa apaixonante, sabe? Tu sente raiva de mim se tu for me ouvindo no ônibus. Fala, caramba, também, por que que não pegam as coisas mais doces para um momento difícil como esse? Entendeu como é que é? Né, hoje, Wagner, também não se manifesta não, Wagner. Se contenha. Você entendeu a questão aqui? Você tá lá revoltado, meu irmão. Aí alguém, do nada, o motoqueiro faz assim, alguém acerta o motoqueiro. Aí tu não sabe se sente pena do motoqueiro, se sente pena do cara que pegou o motoqueiro, se tu sente raiva porque tu não tá andando e tu tem horário para chegar no trabalho. Aí tu pensa, como é que eu vou provar isso tudo aqui? É assim, isso é o dia a dia do carioca. Ou como nós, que dormimos com uma criança dentro do quarto, que acordamos assim, papai, acordei, acorda, levanta, me tira do berço, me tira daqui. Vocês estão aí? Por que que na hora você não entende que o falar na oração é um despertamento? Aquilo está despertando você, aquilo está, agora sim, eu estou invocando meu Pai, não é qualquer um. Isso que Jesus queria. Ele não te deu um texto para você repetir, até porque ele estava combatendo vãs repetições. Ou seja, repetição vazia. A palavra vã é oco, vazio. A gente comprou um fogão, e desde que o fogão chegou, a gente pegou o fogão antes da caixa, botamos no. Gente, olha a vida de gente de obra. Botamos o fogão assim. Aqui, Wagner. Pum. Aí um dia eu estou estudando, orando, olhei para o fogão. O fogão olhou para mim. Falei, meu irmão, e se me entregaram um monte de pedra? Aí eu lembrei, não, Jeff, calma. O Tico falou pro Teco, vocês compraram da Daco. Falei, a Daco não ia me mandar um monte de pedra. Ufa. Foi no Mercado Livre, mas foi pela Daco. Agora as marcas estão fazendo isso. Elas estão indo lá no Mercado Livre vendendo. Olha só. Sei lá, deve ter algum macete aí, alguma manobra. Mas as marcas vendem. Se você for lá com todas elas vendem pelo Mercado Livre. É sinistro isso. Sei se elas acabam repassando por algum valor a mais, porque não tem Casas Bahia no meio, não tem. Entenderam? Aí, olha só. Só que não tem coisas, acho que mais frustrantes, porque eu me imaginei abrindo aquela caixa. Ah, fogão, que lindo! Gente, a gente não abriu o fogão, literalmente. Pode perguntar a ela. Outro dia eu falei, amor, vamos abrir. Não, pelo amor de Deus. Até com a chave do carro. Eu falei, não, peraí, pô. Tem que tirar essa dúvida, é pedra? Gente, levou muito tempo a gente abrir. Agora você imagina que você abra uma caixa e venha vazia. Cara, qual é a sensação que dá? Nem quero nem pensar. Graças a Deus não vai ser a minha experiência, mas deve ser horrível. A gente já viu muitos relatos pela internet. Cara, é idêntico à oração repetitiva. Você abre, tu pensa assim, tem que ter um conteúdo por aquilo que a caixa apresenta. A caixa tá lá, iPhone, sei lá, não me impede não, que eu não sou atualizado nessas paradas. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, das galáxias. Aí tu pensa que é o iPhone das galáxias. Quando tu abre, cara, uma pedra. É exatamente isso. É provocativo, é aparente, mas não tem essência. Jesus não queria que você pegasse um texto, decorasse. Eu sei, gente, o mundo quase sabe o Pai Nosso. Tu puxa o Pai Nosso onde for, meu irmão. Futebol. Pai Nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino. Aí chega no final, tu vê quem é crente, quem é católico. Rapaz, é uma divisão muito maneira. Eu acho engraçado. Só que lá na essência, lá no interior, aquilo ali não tem nenhuma comunicação. Aquilo ali não desperta você, não provoca você a pensar assim: espera aí, eu posso ganhar muito bem, mas o pão nosso de cada dia, Deus quer cuidar das minhas necessidades básicas, é isso mesmo. Gente, pão era a necessidade mais simples de um ser humano. E vou te falar, você já observou que Jesus é o pão da vida? Você já observou que ele quer falar o seguinte: é a necessidade mais básica que você tem, aquilo que é mais primitivo em você, aquilo que é mais essencial, aquilo que você mais busca. O mundo se move pelo pão de nosso de cada dia. Com todo respeito, lasca a aspa aí. Nós estamos falando de pão, mas pode ser arroz. É comida. É a manutenção. É aquilo que mantém. Estamos juntos? Então presta atenção nisso aqui. Deus quer te ensinar que na sua necessidade mais básica você encontra Ele. Ele não é um Deus desatento, ele é um Deus que percebe você. Ele é um Deus que te nota, ele é um Deus que te cobre, ele é um Deus que te envolve, ele é um Deus que vê
você tendo o risco de desagradar a ele, mas você já orou, livra-me da tentação. Você entendeu que você não vai pedir, mas nunca mais você vai conseguir, cara. Quando chegar lá no futebol, Pai nosso, que está no céu, tu até vai falar para não deixar os outros mal, tu não é crentão, ou ninguém vai orar isso aqui não, porque o meu pastor me ensinou, entendeu? Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Não, ora e fala assim, Deus, põe essa essência neles. E você ora, meu irmão, Pai nosso, que está no céu, livra-me da tentação, livra-me do mal, pois teu é o reino, ou não. Aí você já viu que não é repetitivo, aí tu escolhe falar, pois teu é o reino, poder, a glória para todo sempre. Aí já é pentecostalizou, porque isso também não está na Bíblia, né? Nem sei, tá? Não é repetitivo, viu? Não precisa decorar. Mas quando você declarar que o reino venha, você vai se ver como alguém que participa do reino. Você sabe que o reino é de Deus, o rei é Deus, mas ele pede que você peça o reino dele. Você já entendeu isso? O governo de Deus requer a sua submissão, requer a sua rendição. Tá aí, irmão? Então, por quê? Por que, que a gente vai orar aquilo de forma automática? Eu não vou acabar, não vou terminar hoje, não era também o meu propósito, mas a gente precisa entender uma coisa. Se orar é mais do que falar, e eu preciso me despertar por meio daquilo que falo, eu vou chamar Deus de santo. Eu não posso somente ter uma frase que eu decorei, Pai Santo. Por exemplo, Jesus iniciou uma oração dele com Pai, outra com Pai Santo. Jesus não tinha muito formato para orar. E por que Jesus mesmo não orou o Pai Nosso, em vez de ficar orando aquela oração de João 17, por exemplo, que ele olha para o céu, eita, Jesus era irreverente, porque ainda abriu os olhos, olhou para o céu e falou, Pai Santo. Ele podia ter orado de olho fechado, orando o Pai Nosso, estava tudo certo e definido. Gente, Jesus não te deu uma oração para você ficar repetindo ela. E também não tem pecado repetir. Você entendeu a questão? Mas mais do que isso, faça com que cada frase do Pai Nosso te desperte. Porque lá no final das contas, o que Deus quer, que é o que a gente entrar aqui, nós não vamos conseguir agora, é que você tenha na oração um momento onde você entra nas verdades que você ora. Então não é orar por provisão. Cara, é se ver como alguém provido por Deus e Deus como provedor, e eu necessito de Deus. E isso tudo ser verbalizado, mas lá dentro, você sabe que o que você está falando é verdade. Porque não tem nada mais horrível do que essa desconexão entre o que eu falo de Deus e o que eu percebo de Deus. Já pensou ficar falando, tu és poderoso? Tenho lá minhas dúvidas se vai me responder. Tu és santo, mas eu não vivo santidade, nem creio que a santidade é algo possível a nós. Então, como é que você vai se relacionar com Deus santo? A Bíblia diz que se você invoca ele por santo, você tem que ser santo como ele é santo. Então, como é que você vai chamar ele de santo se você não compactua com a santidade de Deus? Você entendeu? Então, que a gente passe a orar, gente, não desconectando o que falamos. Às vezes, vale mais uma oração menos pentecostal, mais contida. Não estou falando que todo mundo que grita não pensa. Às vezes eu grito e penso em tudo que eu estou falando. Mas vale mais a gente saber como se dirigir. E às vezes o silêncio. Diante de uma coisa, você fala assim, cara, eu estou precisando de um milagre. E tu para diante de Deus e fala assim, Deus, eu não encontro adjetivo para falar aqui agora. Só uma coisa. O Senhor tem todo o poder. Cara, aquilo ali foi carregado de significado, porque você fala assim, Deus, eu não encontro agora nada para medir teu poder. Então, cá para nós, o Senhor tem todo o poder. É aquela oração que repete lá o Deus amou o mundo de tal maneira. Tu fala assim, como é a maneira de Deus amar? Não se tem como falar? Aí chega uma hora que a palavra fala e tu fala assim, eu preciso que ele intervenha, mas agora a palavra faltou. Aí tu fica pensando, fala, cara, vou buscar um louvor. Eu já fiz isso, sentei e não tinha música, não tinha palavra. Eu falei assim, Deus, a minha oração foi essa, é isso aí, ó. É isso que eu acredito, é isso que não está acontecendo e é. Nem falei assim, pô, tu pode tudo, então muda as coisas. Deus, é. As palavras faltam, cara. E tu fica assim, meu Deus, mas tu contemplou. Tu saiu dali falando assim, gente, Deus é muito maior do que essa situação, por que, que não muda? Tu saiu revoltado, tu saiu provocado, alguma coisa aconteceu e você está mais firmado em quem Deus é do que naquilo que está acontecendo. Desligou, tua alma desliga. Tu fala assim, gente, caraca, o que, que aconteceu? Quem puxou o fio? Porque eu estava ligadaço nisso, estava me consumindo, de repente eu entreguei. E, cara, a paz que eu estou sentindo não é mentira, não, é verdade.
Como é que pode? Entendeu a questão? Isso é orar. É quando você tem um tempo com Deus mesmo. Não é só falando com Ele, é provando Ele. Estamos juntos? Nunca mais vai olhar. Não, faz um confere. Pega lá o Pai Nosso. Vai de trás para frente, frente para trás. Lucas, Mateus. Deixa aquilo provocar você. Deixa a oração de quem sabe orar te ensinar a orar, mas não com a palavra que se deve orar, com o coração que se deve orar. Você pode orar? Fala para Deus sobre a sua vida de oração. Fala só isso. Deus, muda a minha vida de oração. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus por nossa vida de oração. Jesus nos ensinou a orar e nós dizemos, Pai, sim. Jesus, nós queremos aprender a orar contigo. Por favor, Deus, não há expressão de maior intimidade contigo do que Jesus. E se Jesus nos ensinou a se dirigir dessa forma, que cada maneira da oração modelo entre dentro de nós e que possamos aprender daqui para frente, Senhor, a orar com o coração, a orar com a mente, a orar com todo o nosso ser, se dirigindo a Ti e se alimentando daquilo que falamos. Nós te amamos, te queremos e iremos, ó Pai, em direção ao Senhor, andar de modo íntimo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.